Olá, bom dia, tudo bem? Como é que passou de ontem para hoje? Tudo certo? Espero que sim. Vamos estudar mais uma lição, né? Mais um título, mais um subtema de terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro. Amaldiçoado em um madeiro. Por quê? Por quem? A troco de quê? Não é? Antes, porém, vamos orar? Pai amado, que privilégio poder estar aqui esta manhã. Muito obrigado pela noite de repouso, muito obrigado pela tua misericórdia, teu perdão, obrigado pelos teus anjos que nos cuidam. Obrigado, Senhor, pelo teu santo e maravilhoso e único Espírito. Em nome de Jesus, capacita-nos para entendermos estas lições, esses ensinamentos, e dá-nos pelo teu poder, pelo teu Espírito, poder para obedecer-te, Senhor. Abençoe meus irmãos, abençoe a todos que estão passando por dificuldades, abençoe aqueles que tiveram seus bens, seus familiares enlutados, Senhor, por conta das inundações, por conta também dos tufões lá nos Estados Unidos, aqui na Bahia. Nós te pedimos, por favor, alcance com a tua misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amaldiçoado em um madeiro. Aqui nós vamos estudar um pouquinho a respeito do que Paulo disse, que é relevante para nós, e como ele usou Deuteronômio 27, 21, em alguns argumentos dele, lá em Gálatas capítulo 3, de 1 a 14. Gálatas capítulo 3, 1 a 14. Eu vou ler um pedacinho aqui para nós podermos ter uma ideia, né? E olha como ele fala, como Paulo fala aos Gálatas, tá? Ele fala assim: ó Gálatas insensatos, eu e você, hein? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vocês viram Cristo crucificado? Quem vos fascinou? Quero apenas saber isto de vós. Ele pergunta: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pelas obras ou pela pregação vocês receberam o Espírito? Pela pregação da fé, não é? Verso 3: sois assim tão insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Errado, né? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, mas não foram. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Óbvio que é pela fé. Verso 6: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Crer em Deus. Verso 7: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Ter fé, acreditar, saber quem é esse Deus. Verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, e disse assim: em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar os livros da lei, para praticar o livro da lei, Deuteronômio. Verso 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí algumas pessoas torcem esse verso para justificar seus erros, né? A não guarda dos mandamentos, né? Verso 12: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É fé, é acreditar, é ter a certeza que Deus é Deus, né? Deus é maravilhoso. Diz assim, infelizmente é comum se usar Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os 10 mandamentos. É uma pena.
Esse argumento é usado como razão para não guardar o quarto mandamento também, que é a guarda do sábado, como se guardar aquele, em oposição aos outros, fosse de alguma forma uma expressão do legalismo, do qual Paulo tratou nessa passagem. Legalismo é cumprir a lei pensando que a lei salva. O cumprir da lei, eu vou cumprir a lei e a lei vai me salvar porque eu estou cumprindo. Isso é legalismo, e Paulo fala, não deve ser assim, porque tem que ser pela fé em Cristo Jesus. Quando você tem fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele morreu, que Ele sacrificou, que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, Ele está intercedendo por nós, tendo essa fé, você cumpre a lei pelo poder dEle, para a honra e glória do nome dEle. E não é a lei que te salva, a lei te mostra o que está errado e você cumpre pelo poder dEle, não é? No entanto, o apóstolo não estava falando contra a lei, e certamente nada nesse texto poderia justificar a quebra do sábado, óbvio que não. A chave encontra-se em Gálatas 3:10, dá uma olhada lá, em que se escreveu que, abre aspas, todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E então citou Deuteronômios 27:26, não é? A questão não é a obediência à lei, mas confiar na lei, uma posição difícil, se não impossível, para seres caídos como nós. Impossível você cumprir a lei à risca, e se assim o fizer, não adianta nada para a tua salvação. Parece um paradoxo, uma contradição, mas não é. Você e eu precisamos confiar na justiça, na morte vicária, substituta de Cristo Jesus. A justiça dele que vale para a nossa salvação, não é a tua, não é a minha. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, o qual nos é creditada pela fé. Sua ênfase é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômios 21:23, você pode ler lá. Como Jesus, Paulo disse, abre aspas, está escrito lá, mostrando a autoridade do Antigo Testamento, e citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sendo executado por isso, foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo. Sabe, minha gente, nós precisamos estudar, crer, nós precisamos do poder de Deus para entendermos certas coisas. Paulo, porém, usou isso como um símbolo para a morte substituta de Cristo por nós. Disse assim, Cristo se tornou maldição em nosso lugar, porque enfrentou a maldição da lei, não é? A cobrança da lei. A lei mata, O salário do pecado é a morte. A lei manda matar, morrer. Mas Cristo morreu no teu e no meu lugar. Olha, isso é maravilhoso. Isto é a morte que todos enfrentaríamos, pois transgredimos a lei. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa, tornou-se dele na cruz do Calvário. Abre aspas, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo, o Espírito de obediência, o Espírito de pureza, não é? Está lá em Gálatas 3:14. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Ninguém. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. O pecado separou Pai e Filho. Lembra que Jesus falou na cruz? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim esse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E Jesus sofreu muito com essa separação do Pai. Em alguns momentos ele esteve separado do Pai. E aí, por fim, ele ressuscitou e hoje está intercedendo por você e por mim lá no santuário do céu, conforme Hebreus. Se você tem dúvidas sobre o santuário, leia Hebreus, não é? E outras passagens da Bíblia que falam sobre Apocalipse, por exemplo, fala sobre Jesus no santuário do céu. Que Deus te ilumine, que Deus te dê inteligência, sabedoria, humildade para entender, crer, aprender e praticar.
Um abraço.